É, esse milagre, pessoal, que Deus fez na nossa vida, né? Que Deus fez na minha vida e na vida da minha filha, já fazem 9 anos. Pois a minha filha, eu falo assim, né? Eu fiz 9 anos em janeiro. A minha filha fez 9 anos em junho, né? Por quê? Porque antigamente, quando tudo isso aconteceu junto com todo o problema que eu fiquei com deficiência física, eu fiquei totalmente paralisada, né, do lado direito, eu fiquei totalmente deformada, né, até o meu rosto ficou deformado, tudo. Só que acontece o seguinte, tem mais uma coisa que às vezes alguns não saibam ainda. Eu também perdi a memória. Eu perdi a memória. Pessoal, eu não sabia, na verdade, nem quem era meu marido. Eu não sabia, na verdade, os meus pais, os meus irmãos, a família em si, eu não sabia. Não sabia o nome de ninguém. Então, assim, eu tive que aprender tudo de novo. O que aconteceu, assim, que foi de grande. Eu sou muito grata ao Senhor Deus, né? Uma das coisas que eu me lembro, eu vou falando conforme eu vou me lembrando, né? Algumas coisas. Uma das coisas que eu me lembro, os médicos, né? O médico diz que eu talvez, se eu voltasse a andar, né? Se eu voltasse a falar, se eu voltasse a se eu voltasse como uma pessoa que. Se eu voltasse um pouquíssimo do que eu seria hoje, né? Hoje, graças ao Senhor, eu louvo ao Senhor e ao Senhor Jesus, que Ele é o médico dos médicos, que eu já me recuperei muito bem. Mas o médico falava que se eu voltasse a andar seria uns 2 anos depois que a minha filha nascesse. Porque tudo isso aconteceu, eu estava grávida de 3 meses, né? 3 para 4 meses. Acho que é de 3 para 4 meses. E aí depois eles falaram, então, como eu fiquei na cadeira de roda, eu fiquei na cadeira de roda, fiquei deformada, né? Fiquei sem fala, perdi a memória. Então eles falaram que talvez aconteceria isso. Só que como Jesus é o médico dos médicos, eu fiquei em pé. Eu voltei a andar 28 dias depois que eu voltei do hospital, né? Então eu louvo muito ao Senhor Deus por isso. Outra coisa, uma das coisas também que o médico falava, que eu também não amamentaria minha filha, porque como eu tive muito medicamento, eu tive muitos remédios, né? Como eu tive muitas anestesia geral e também muitas químicas, né? Remédio é química, né? São químicas. Então, assim, eu não amamentaria. E como Jesus é o médico dos médicos, eu amamentei a minha filha. E assim, eu amamentei ela durante 2 anos, né? E ainda doei muito leite para o hospital aqui da nossa cidade. Ah, só para vocês saberem, né? Eu sou da cidade de Tupã, estado de São Paulo, tá? E tudo isso aconteceu aqui na nossa cidade. Só que eu fui transferida, né, para São José do Rio Preto. Eu fui transferida para o Hospital Alsta de São José do Rio Preto. Na verdade, pessoal, aqui em Tupã, na cidade aqui em Tupã, pela gravidade do problema, na verdade, eu já foi dada até óbito para mim, né? Foi dada óbito como se eu já estivesse morta, né? Eu estava, né? Para os médicos terrenos, eu estava. Então, assim, eu já estava morta. A criança, a primeira coisa que a pessoa falava, que né, também os médicos falavam, é que a criança já, a criança não viria, né? A criança já estava morta. O bebê que estava na minha barriga já estava morto. Na verdade, a bebê já tinha ido. É outra coisa, que como o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, Ele cuidou o tempo todo da minha filha. Pessoal, eu tenho uma outra coisa para contar para vocês que me lembrei, né? Há um tempo atrás, acho que uns 1 ano e pouco, 2 anos atrás, eu estava, na verdade, orando, né? Eu estava orando ao Senhor
eu estava clamando, chorando e clamando ao Senhor para que o Senhor falasse comigo, né? Tudo que eu passei depois que eu comecei realmente a reconhecer a verdade, as coisas, né? Não voltou completamente, mas hoje eu digo que voltou a minha memória, né? Em boa parte. Tenho minhas dificuldades, mas hoje eu consigo falar, consigo me pronunciar, eu consigo andar, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Aí eu pedia para o Senhor me dizer, né? Assim, eu orando com o Senhor, falando com o Senhor. E o Senhor Deus me trouxe à minha memória uma coisa que eu pedi a Ele quando eu tinha 4 anos de idade. Pessoal, a gente acha que a oração de uma criança não vale nada. Ou muitas vezes, não que não vale, mas que muitas vezes não é tão séria. Só que a oração de uma criança é pura e verdadeira. Pessoal, eu tive, desde meus 4 anos de idade, um dia eu estava na igreja, né? E o pastor falou assim... o pastor falou assim, todo mundo aqui tem que orar. Todo mundo tem que orar. Até as crianças. As meninas, orem pelos seus maridos e pelos seus filhos e filhas, que Deus vai ouvir sua oração. E os meninos, orem pelas suas mulheres, né? E pelos seus filhos, que Deus vai ouvir. Aquele dia, irmãos, eu comecei a orar. Eu comecei a orar pela minha filha, que o Senhor acho que já tinha colocado no meu coração que eu ia ter uma menina. E eu orei pelo meu marido, né? Então, irmãos, hoje a gente vê a resposta de oração. Eu orei acho que até meus 15 anos de idade, pelo meu esposo, pela minha filha. Orava todos os dias, todos os dias, todos os dias. E Deus é fiel, né? Nós não somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Assim como diz tem uma música muito linda que eu amo, que fala assim: um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Eu não sei. Na verdade, tem uma parte da música que fala assim: eu não sei quais são os teus planos para mim, Senhor. Né, por tão falha e pecadora que eu sou, eu não sei quais são os seus planos para mim. Eu estava tentando lembrar uma outra parte desse hino que falava, mas se eu lembrar, eu volto a falar para vocês.